Livro A Ilha Perdida. Autor Maria José Duplé. Editora Ática. Série Vagalume. Ano de publicação 2009. 152 páginas. Sinopse. A Ilha Perdida é uma envolvente história sobre aventura e respeito à natureza. Este clássico da literatura juvenil brasileira narra as peripécias de Eduardo e Henrique, dois garotos em férias na casa do padrinho, que resolvem explorar uma ilha e acabam descobrindo que ela é habitada por um estranho eremita. A narrativa ágil, enfática na ação e no suspense fisga o leitor logo nas primeiras páginas. Lançado há mais de 40 anos, o livro já abordava uma questão atual, o respeito à natureza. Bom, uma coisa que eu tenho que comunicar a vocês é que eu falei o ano de publicação, 2009, porque 2009 foi o ano de publicação desse livro que eu li, dessa atualização deles, com o tempo eles foram republicando, porque o que acontece? A maioria dos livros da série Vagalume foram lançadas ali por volta dos anos 80, início dos anos 90, e aí eles fizeram muito sucesso. A Ática, vendo que esses livros infantos juvenis e juvenis de mistério, aventura e até mesmo alguns romances meio policiais, sabe, mas assim mais voltados para o público adolescente, fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso, que eles resolveram criar uma série chamada Série Vagalume. E nessa Série Vagalume, eles republicaram esses livros de vários autores nacionais que fizeram muito sucesso nas décadas anteriores e nos anos anteriores. Então, por isso, vocês vão ver livros com os mesmos títulos, com a capa um pouco diferente, lá pelos anos 80, início dos anos 90, e aí vocês vão ver esses mesmos livros repaginados. Alguns mantiveram a capa original, alguns mudaram a capa, mas o título é o mesmo, o título, o autor, enfim, a história, o livro, o conteúdo do livro em si é o mesmo, só muda a capa e o ano de publicação, Então vocês podem ficar atentos a isso. As publicações mais recentes, que ocorreram ali por volta de 2005, 2006, no caso desse 2009, já vem escrito que eles fazem parte da série Vagalume, tá? Então vocês vão ver esses livros que foram republicados com uma faixinha logo na capa escrito série Vagalume, tá? E aí vocês já vão saber que são livros realmente de sucesso da editora Ática e que fez parte da adolescência, da infância de muitos, Eu fui uma criança nos anos 90 e eu lembro que tinham muitos livros dessa editora na biblioteca da escola e eu cheguei a ler vários. Então, assim, é realmente um momento assim de nostalgia e tá sendo muito incrível, porque na época eu não cheguei a ler todos os livros da coleção. E agora eu tô tendo essa oportunidade de reler, os que eu já tinha lido quando eu era criança, quando eu era adolescente, reler eles, fazer resenha para vocês e conhecer vários outros, Por exemplo, A Ilha Perdida, que é o livro que eu tô fazendo resenha hoje para vocês, eu não conhecia. E foi uma coisa muito gostosa, é uma leitura muito leve. Realmente, o que diz na sinopse do livro, que é uma leitura que fisga o leitor logo nas primeiras páginas, é muito real. Porque é uma leitura muito nostálgica, sabe? Para as pessoas que são mais velhas, porque você lembra da sua infância, da sua adolescência, dessa vontade de explorar o mundo, de conhecer o novo. Ele é um livro ele é um livro muito leve. É aquele tipo de livro que você lê super rápido, ele tem poucas páginas, então se você pegar ele, por exemplo, numa tarde, você já lê o livro inteiro e você passa tranquilamente ali umas 2 horinhas lendo esse livro, 2, 3 horas lendo esse livro, dependendo do andamento da sua leitura. Desculpa, se vocês leem rápido ou não. E é um livro realmente maravilhoso,
Resumidamente, é a história de dois adolescentes que viajam nas férias para a casa dos padrinhos. Eles têm ali por volta de 12, 13 anos. E o mais novo, se eu não me engano, tem 12 anos, e o mais velho acho que tem 14 ou 13, acho que é 1 ou 2 anos de diferença de um personagem para o outro. Eles são irmãos, eles viajam nas férias para a casa do padrinho que mora numa ilha. Gente, pela descrição da ilha, no livro parece muito que é a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que eu acabei descobrindo pela descrição do local, pela descrição da praia, das árvores, tudo mais, né? Até mesmo da fonte que tem lá, que é bem famosa. Então, assim, da estátua que tem lá, que é bem famosa, parece muito que é a ilha de Paquetá. E aí, assim que eles chegam lá, eles descobrem que tem uma ilha afastada. Eles chegam num ponto, o tio deles mora de um lado, tem um rio bem grande cortando, e do outro lado eles conseguem ver outro pedaço de ilha, sendo que é isolado, entendeu? Um pedaço tem pessoas morando e o outro pedaço é basicamente só mato, e ninguém sabe se ali tem gente ou não. Falam que tem até onça, para vocês verem que é realmente uma mata fechada, então é um local perigoso. E os dois jovens, eles decidem que eles vão sim descobrir o que tem nessa ilha. Eles ficam super curiosos e tal. Um dos caseiros da casa do padrinho conta, né, que uma vez viu uma luz na ilha, né? Como se fosse fogo, como se alguém tivesse feito fogueira, alguma coisa assim. E aí isso desperta mais curiosidade ainda nos meninos. Eles ficam pensando assim, gente, será que mora pessoas do outro lado e a gente não conhece? E aí eles conseguem passar a perna em todo mundo da casa para conseguir os utensílios para eles irem. Para vocês terem noção, eles falam que eles vão fazer caminhada no local, que é como se fosse uma fazenda ou um sítio, algo assim. É bem grande. E aí eles falam, né, pra madrinha que eles vão precisar de um lanche reforçado, porque eles vão passar o dia fazendo caminhada e tudo mais, e ela libera, né, porque ela acha que eles realmente vão ficar só ali. Depois eles vão no homem que trabalha lá na terra para pegar um pedaço de corda, e o homem fala que não pode dar corda nova para eles e tal, até porque não sabia o que eles iam fazer. E eles passam a perna também no homem que trabalha lá pro tio, falando que ai, a gente quer uma corda, mas é só para fazer balanço. Né? Eles falam que é para eles fazerem balanço, assim, aquela coisa bem infantil e tal. Aí o homem falou assim: "Ah, então pode pegar essa corda velha que tá ali, que tá ali na cerca, sabe? Eles vão e pegam." Então, assim, eles encaram isso de ir pra ilha sem estrutura nenhuma. Eles usam um barco velho, gente, que acaba depois se perdendo na água, e eles ficam presos na ilha. Vocês têm noção? Dois pré-adolescentes presos numa ilha, quase sem comida. Eles não tinham vela, eles não tinham lanterna, eles só tinham alguns palitos de fósforo que com o tempo acabou, a comida acabou, a água, eles foram obrigados a começar a beber a água esverdeada do rio, que eles não sabiam se a água era limpa ou não. Um deles, né, o mais velho, ficou perdido na mata, e o outro acabou sendo achado por um homem misterioso que vivia na ilha, né? E esse homem, ele cuida do menino, ele não faz nenhuma maldade com ele nem nada, mas esse homem, ele decide que ele não gosta de viver em sociedade e que ele prefere os animais às pessoas, porque os animais são realmente mais amigos, né, do que os humanos. Os animais não têm violência, os animais não vão te assaltar, os animais não vão te trair. Então, a conexão que esse homem tem com a natureza, de saber tudo sobre as plantas, do cuidado que ele tem com os animais, né, que ele faz amizade, é muito, assim, muito, muito incrível, sabe? Cada história que ele vai contando do local, cada comida que ele faz improvisada pro menino, sabe? Ele faz comida, ele faz sobremesa. Aí você pensa, nossa, que incrível, né? Você se perder no meio do mato,
você ser encontrada por uma pessoa que não faz nenhuma maldade com você, ao contrário, ajuda a cuidar de você, e essa pessoa ainda te oferece bons alimentos, sabe? E te ensina tanto sobre o cuidado com a natureza e você se conectar, sabe, com a terra e com os animais. Então, assim, passa uma questão de respeito, de empatia, de amor ao próximo e de cuidado, né, de conexão com a natureza e com o meio ambiente, que é muito, muito incrível e que é uma coisa que eu acredito que deve ser ensinada assim desde quando a criança é muito pequena, sabe? Se fosse assim desde sempre, a gente não estaria com tanto problema nas matas, né, de fogo, das pessoas fazendo o que fazem hoje em dia, e a gente não estaria com tantos problemas ambientais. Então, para vocês verem, né, que um livro que foi escrito há tanto tempo já tinha essa preocupação com a preservação, e mesmo tentando alertar essas pessoas, né, os jovens que estavam crescendo, a gente ainda enfrenta todos esses problemas ambientais. Não só esse livro, mas esse livro, né, ele se chama A Ilha Perdida, mas tem outros livros também. Eu acho que tem um livro que se chama O Mistério da Ilha. É, tem um livro também que acho que é A Árvore que Falava, algo assim. Tem também o livro da borboleta Atíria. Todos esses são muito, muito voltados para essa questão de você viver em sociedade, mas você viver em harmonia com a natureza e você preservar a natureza e a terra, sabe? O que são lições muito importantes. Então, assim, os livros da editora Ática, que são da série Vagalume, eles não estão ali só para apresentar uma história como passatempo. Eles realmente passam mensagens importantes, sabe? E as mensagens importantes, os ensinamentos são para pessoas de qualquer idade. Então, assim, eu aconselho qualquer pessoa, independente da idade, a ler os livros dessa série, porque são muito, muito, muito maravilhosos. Você fica ali o tempo todo devorando, né, o livro página por página, vendo tudo que os meninos passam no meio da ilha, né? Como que eles fazem para sobreviver, um tendo que se virar sozinho, o outro tendo ajuda. No final dá tudo certo, eles conseguem voltar para casa, mas depois de muitos dias, para vocês terem noção, passou vários dias. O menino que ficou perdido sozinho acabou emagrecendo bastante, porque ele não tinha conhecimento de viver na mata, né, gente? Então, assim, ele acabou perdendo muito peso, porque não tinha nem comida direito. E o outro, né, que foi amparado pelo homem que vivia recluso, né, na ilha, teve uma estadia bem melhor, por assim dizer, mas mesmo assim queria voltar para casa, né, obviamente. E uma parte, né, que o menino fala, ai, mas eu posso falar que eu tive a sua ajuda e tudo mais. E aí o homem que estava tendo uma vida de eremita na ilha, ele fala, você pode até falar, mas ninguém vai acreditar que uma pessoa da cidade veio para a ilha e vive aqui dessa forma, né? Ele literalmente ele construiu uma espécie de casa na caverna, ele chegou a fazer fogão a lenha e tudo. Então, assim, ele tinha literalmente tudo ali, sabe? De uma forma bem simples, mas tinha. E aí, quando os meninos voltam, ele tenta passar isso para as pessoas, tanto do cuidado, né, com a natureza, ele começa a falar do conhecimento das plantas que ele não tinha, as pessoas começam a ficar curiosas, né, que como assim ele não entendia nada e agora ele sabe falar sobre as frutas, sobre as plantas, como fazer remédio com elas, sobre os animais. É muito engraçado porque os macaquinhos, eles não chamam de macaquinhos, eles chamam os macacos de 1, 2, 3, 4 e 5, né? Porque eram 5 macaquinhos que ficavam correndo juntos e fazem várias cenas assim fofas e engraçadas, né? Também tem a filhotinho de onça, que é praticamente um gato grande, né? Ele menciona como se fosse um gato grande. Assim, o livro é muito apaixonante, como eu disse, é uma leitura rápida, então creio que vocês vão gostar bastante. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de dar like no vídeo,
compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal, tá bom? Para mais dicas, porque toda semana tem vídeo novo de resenha, tá bom? E vocês me seguindo, eu também fico muito feliz porque eu vejo que o meu trabalho está sendo reconhecido e quanto mais gente tiver aqui no canal e mais like eu ganho nos vídeos, vai chegar cada vez a mais pessoas. E essa é a minha intenção, sabe? Compartilhar um pouco do meu amor pelos livros e pela literatura com pessoas que realmente tenham esse tipo de interesse em comum. Bom, é isso. Boa leitura e até a próxima.